De Luís para Luís. Comigo? E com este Luís. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amigos, meus ouvintes. Amigos é uma palavra forte, pá. Eu sei, mas... Não vamos chamar amigos estes camaradas, pá. não sei, porque no momento em que nós estamos a gravar este programa e no momento em que ele vai ser ouvido, ele vai ser ouvido pelas pessoas que nós conhecemos melhor e que nós dizemos, vão ouvir o nosso programa. Eu não tenho muitas pessoas que eu diga, vão ouvir o meu programa. Não tens muitas pessoas. Por isso é que ninguém está a ouvir o nosso E programa. percebeste aqui a dualidade, tu dizes nossa, eu digo meu. O teu programa. Não tenho problemas. Pois, é o Desde que eu programa, possa é o programa fazer. do Luís. Qual deles? Pois, agora isso é que está aí a fica pergunta. questão. Eu não sei se vocês estão a par das notícias, porque eu sei que não estou. Mas viram aquela camisola horrível da Gucci que foi tirada no mercado por ser racista? Eu por acaso, a camisola faz-me lembrar o estereótipo de negro. Ou seja... Faz naquelas ilustrações bué da cómicas. Sim. que eles têm os Não, lábios e bué havia, vermelhos e coisa. havia, não sei se era uma banda desenhada ou se era um desenho animado qualquer ou assim, em que havia um preto que era basicamente representado daquela maneira. Yeah. Absolutamente preto, com os lábios bué grandes e vermelhos. No mesmo caso, para vos dizer se vos serviu a suete, não sei o que é aquilo é. Não sei. Eu não sei o que é que aquilo é. Tu mostraste-me aquilo há 5 minutos atrás e eu não faço ideia que pedaço de tecido é aquele. Se aquilo tivesse continuação mesmo até ao cabelo, acho que aquilo era ganda fato tipo de kink. Só tinha a abertura para a boca. Como é que se chamam aqueles? Os gimps. Os gimps que vestem os fatos que se fecham em todas as partes e tudo, Se aquilo fosse de cabedal, Pois pá. pronto. É isso. O que é que queres partilhar com a gente? Não, acerca disso. Acerca disso. Acerca dessas coisas malucas que tu gostas de fazer aos fins de Não, semana. eu não... Hoje é fim de semana. Não, eu não tenho nenhuma predileção por BDSM, por sadomasoquismo. Não tenho. Por isso tu. Por visto Deixa nos comentários, cara. Deixa nos comentários se gostam de BDSM. Comenta aí. Valeu-se. É todo Comentem, mundo. deem É like, todo subscrevam. Não vou comentar. Não vou dizer mais nada. Pronto, não vais comentar? Não. Eu acabei de dizer para comentarem e tu não dás o exemplo. Não, porque há submundos, meu, dentro debaixo do mundo real que nós vivemos. Sim, é só... É um bocado aquilo que as pessoas dizem de ir dar uma vista de olhos à Dark Web e aí vais ver o esgoto que é a sociedade humana. O mundo que eu conheci mais recentemente foi o Underworld do mundo gay. Porque um gajo mostrou-me como é que aquilo funciona. O Underworld do mundo gay. E Queres ridículo. partilhar? Todos os gays Não conhecem, conheço isso. quase todos. Sabem o que é que eles são. Porque tipo, eles vão falando boa entre eles. E é ganda javardeira, meu. Tipo, houve um que se comeu aquele e aquele comeu o outro e toda a gente sabe disso. Depois sabem como é que eles são e já tipo, não gostam uns dos outros, mas nem sequer se conhecem. E toda a gente sabe tipo os que ciganos. toda a gente, ciganos e gays, mano. Mata-os a Ciganos e... todos. Estou a brincar, pá. Sim, eu também estou a brincar. Deus os tenha. A todos menos aos ciganos. Porra. Pá, irritam-me os ciganos, pá. Pá. À custa dos nossos impostos. Mas não vamos bater nos aleijados. Ou vamos? Sim, eles são aleijados, ou pelo menos fazem-se. Mas a verdade é que também irrita-me. É assim. Todos nós sabemos que existe o bem e o mal em toda a sociedade humana. A tradução é cigano e branco. Exato. Tanto nos ciganos como nos brancos existe bem e mal. Mas eu Não, ainda os não brancos conheci. não. Os brancos não. Os brancos são todos bons. Começando por nós. É boa merda. Uma bela merda. Mas até agora, os ciganos que eu conheci, talvez porque a localização onde eu esteja, seja onde se concentram, talvez a pior parte dessa etnia. Os piores ciganos. Os piores ciganos. Os piores dos piores. Não digo que sejam os piores dos piores, mas são dos piores. Do pior. Estão dentro dos piores. E até agora, os que eu tenho conhecido é um bocado... Acham-se indignados por não estarem integrados e por isso fazem-se de nós quase donos para nós os integrarmos. Eu não percebo a conflituidade destes conceitos. Eu sei que como empregado, eu sei que quase todos veem... tu vais a uma loja e há muita gente que funciona assim, que tanto brancos como ciganos, seja quem for, vão a uma loja e por o empregado da loja ser empregado da loja, é quase
tem de ser quase submisso ou tem de ser mesmo, menos do que um ser humano, porque se tu vires, as pessoas falam com empregados de lojas de maneira que nunca falariam com essa mesma pessoa se estivessem a passar por ela na rua, se não fosse naquele contexto. Mas por alguma razão naquele contexto o empregado é menos que um ser humano normal. Estou a sentir aqui uma descarga emocional. Sim, é uma descarga emocional, mas o que eu vejo é que neste pessoal específico, os ciganos, eles funcionam de maneira que é, para eles, toda a sua vida é o contexto de uma loja e todos aqueles que não são eles próprios são empregados. E isso chateia-me. Isso chateia-me e pá, o que é que queres que eu te diga? É verdade? Odeio. Para mim era... Ih, caraças. Vou-me acalmar. Vou respirar fundo. Deixa-me ver um Tipo, bocadinho. parece que o trabalho deles é mesmo fazer bebés e fugir à lei. Basicamente. Eu literalmente conheço um deles que tem tipo, acho que são 4 filhos. Acho que são 4 filhos. Teve uma filha, depois teve outra filha, depois teve 2 gêmeas e tipo, e continua. E going strong. Enquanto a fruta der frutos. Ainda por cima agora, a legislação Enquanto a muda. árvore der frutos. A legislação. A legislação muda de modo a beneficiar esse tipo de atitudes. Como, por exemplo, em relação aos abonos de família, que anteriormente era... Tu tinhas um bebê e tinhas aquele bónus logo pós-natalidade. Uma fralda cheia de merda. E agora eles aumentaram a duração desse bónus Duas pós-natalidade fraldas cheias de merda. até aos 6 anos. Ou seja, agora, por exemplo, um casal de ciganos tem 3 filhos em rápida sucessão, não é? Durante 3 anos têm 3 filhos e recebem 2 ordenados sem terem de trabalhar, recebem 2 ordenados só por terem tido filhos. Agora, foder é o melhor emprego do mundo, basicamente. Foder e ter filhos. Porquê é que não fodes? Não posso, mas porque não me deixam. Mas isso irrita-me. Porquê é que não jogas a cartada deles? Essas iam ter bebês a torto e direito. Sim, eu compreendo. Eu Mas vou existe essa batizá-los, cena. pá. Existe essa cena e eu... Queres um fun fact? Diz. Um quarto dos bebês nascidos na Alemanha o ano passado são tipo árabes ou africanos. São 200 mil e 800 mil. E a tendência é que isso aumente e os bebês europeus, entre aspas, diminuam. Os bebés. Sim. E isso é, Pá, é mas mau. é o quê? É o quê? É o quê? Quer dizer... É o que é. Festival da Isso Canção a mim já não... Isso a mim nem me surpreende, nem me deixa muito nem assustado. A mim vai-me deixar. Porque esses bombistas de merda que pai vêm. E... É o quê? Quase todos os atentados na Europa foram feitos por islãos que já são europeus. Que já nasceram cá, passaram a vida toda cá. Então Eles isto... fizeram não, a vida olha, nas nossas escolas, mas que é a nossa espera. cultura e não Sim, se quiseram integrar. Exatamente, mas o problema é, nós não nos podemos deixar enganar, porque primeiro, Podes. por exemplo, o ISIS, ou qualquer que seja o grupo terrorista na moda, antes era Al-Qaeda, os Estados Unidos fundaram outros grupos terroristas para acabar com a Al-Qaeda, e por causa do dinheiro que os Estados Unidos da América deram a um grupo terrorista em específico, eles aproveitaram tão bem que se tornaram ISIS, e agora estão a aterrorizar o mundo, até deixarem de existir e existir outro grupo terrorista qualquer. Esses grupos terroristas, primeiro, não simbolizam a sua religião. E mesmo que simbolizem, e tu sabes que eu sou contra todas as religiões, Será que sei? A maior parte dos males no mundo que eu vejo existirem são consequências das diferentes religiões. Amém. E que Deus seja a minha testemunha em como eu digo isto. Como eu sou testemunha dele. God be my witness. I never shall yield when they come face to face. Mas Miseráveis, mano, bora lá. as pessoas têm este preconceito, principalmente agora com a... Tenho muito esse preconceito. Como tem havido desde há anos e décadas, as ondas de refugiados que vêm dos países árabes. As pessoas têm muito tipo... Nós não os podemos deixar entrar porque vêm terroristas lá no meio. Tu vais ver os atentados terroristas, ou são feitos
por muçulmanos que nunca vieram de lá, sempre estiveram aqui, ou então pessoas de cá, tipo um francês, que se converteu ao islamismo e tipo 2 semanas depois cometeu um ato terrorista. Eu não acho que. Eu acho que está mais. E principalmente agora com a globalização, com Os islãs são aumento os da novos globalização, eu acho que. É aqui polémica, câmara de gás neles. O que eu acho é que a religião representa um fator muito pouco influenciável. Sabes que é tipo, a sociedade está a morrer. Tipo, o cristianismo está tipo worldwide, mas está a ter cada vez menos peso porque há muito menos gente tipo, a praticar do que a praticar essas religiões porque eles têm mesmo mais população. Sim, mas o cristianismo está a morrer em todo o mundo, mas isto é engraçado porque está a morrer no sítio de onde foi criado. Por exemplo, na Europa, a Europa está a O ficar cada cristianismo vez é mais quase um desenvolvida. paralelo para, tipo, para o que é ser europeu, meu. É tipo um dos pilares fundadores da Europa. Exato. Mas o problema é que é um dos pilares da Europa que está a desmoronar. No entanto, nos Estados Unidos da América, o cristianismo é cada vez mais imponente. Amém, caralho. O que é um problema por 2 razões. Primeiro, mas isto pode dizer-se Mexicans. isto pode dizer-se em relação a tudo. O cristianismo nos Estados Unidos da América é quase puramente artificial. É sintético. Não estou a dizer que as religiões no seu todo não são artificiais. O que eu estou a dizer é que a religião, por exemplo, o cristianismo na sua origem está baseada na interpretação das pessoas daquela altura de coisas que aconteceram na história. Viram coisas a acontecer e a única maneira que eles encontraram para as interpretar foi através de isto são fenómenos divinos e existe um Deus e isto são milagres e etc. Amém, caralho. No entanto, nos Estados Unidos da América não é isso que está na base da maior parte das fações, dos sectos de cristianismo que eles utilizam. Os sectos de cristianismo que eles utilizam é literalmente... não, como é que é? Aquela igreja americana que diz que não, o nosso cristianismo é mais real. Porquê? Porque foi criado por Jesus Cristo ele próprio. Ele, um dia, quando morreu, apeteceu-lhe vir ao novo mundo. E ele veio cá à América, sim, porque Jesus Cristo passou pela América, veio cá e tal, e fundou uma religião aqui Qual é que é a impossibilidade acho que são esses disso? os Mormons. Não tenho certeza se são os Mormons ou não, mas... Se o gajo consegue andar sobre água... Então, Mas não posso isso, associar. isso faz-me lembrar... eu posso estar a confundir a religião Mormon com a manga do Jojo, mas... porque na manga do Jojo isso também é a premissa da parte 8. Yeah. A parte 8 que eles tentam encontrar os ossos de Jesus Cristo pelo continente americano. Mas eu acho que isso está na base de uma das religiões. Isso é muito fixe, mano. Mas é aquela cena, por exemplo, das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, a religião deles baseia-se em que é um cristianismo mais puro, é um cristianismo mais ligado ao judaísmo original do que ao cristianismo. E eu digo, a vossa religião foi fundada há 100 anos. Por um gajo que disse, eu tenho falta de dinheiro, como é que eu posso ganhar dinheiro mais rapidamente? Tive uma rapariga que passou pela minha vida que o pai dela era dono de uma igreja. E ele vivia basicamente de doações, mas vivia bem. Só com doações das pessoas que lá andavam. Eu acho bem, meu. O mercado aproveita-se da insegurança das pessoas, porque é que os religiosos também não podem. Sim, também é verdade. Só tenho pena de não ter cara de pau para fazer isso. É só um mercado diferente. Um público-alvo diferente. É só um mercado diferente, com um público-alvo diferente e com umas ferramentas de negócio diferentes. É só a cena de eles estão a defender princípios morais enquanto estão a ser imorais. É só... Yeah. Tu nos negócios não tens isso. Tu nos negócios tens alguém que... Não, o negócio não é moral. Os negócios, sejam morais ou imorais, são negócios. A igreja não. A igreja é... Nós estamos a ser o máximo da moralidade. Enquanto... Eu acho que reconforta bem as pessoas, porque as pessoas, tipo... arrependem-se de boas merdas que não fizeram, ou tipo de cenas que fizeram menos bem, e encontrar redenção para as merdas que fizeram mal. É tipo... É confortável para eles e para a maior parte das pessoas.
E sentires que pertence a alguma coisa em geral. Mas o problema é... E talvez isso pertencimento. Isso seja muito específico de mim e de outras pessoas semelhantes. Posso dizer só aqui uma... Sim. Man. É uma... Se alguém perceber isto eu vou ficar bem feliz. Porque é do anime que eu gosto. Ah, ok. Mas... what the fuck? Estás a admirar. Uma das coisas específicas em mim é sempre a procura por... Uma das specs de Luís. Uma das minhas specs é a procura por respostas constante. E eu, por acaso, tenho andado a ler um livro com o qual, até agora, não concordo completamente, mas tem coisas com as quais eu concordo bastante, escrito por um ateu... Praise the Lord! Rígido. Um ateu rígido. O Richard Dawkins, que é um cientista. Acho que especialista em biologia, não tenho certeza. Mas entre outras especialidades dele. E ele escreveu um livro chamado A Desilusão de Deus. Tenso. A desilusão de Deus, sendo que a desilusão foi o termo utilizado na tradução portuguesa, mas o título original é Delusion of God. The Delusion of God. Ou seja, a ilusão quase. E o livro fala de... a premissa do livro é: as pessoas que estão a ler isto querem acreditem... o que eu quero é que as pessoas que leiam este livro acreditem em Deus. Que as pessoas que acreditem em Deus leiam o meu livro, aliás. E quero que cheguem ao fim e que já não acreditem em Deus e que sejam ateus. O meu objetivo é tornar pessoas... Basicamente, o livro dele é converter pessoas, só que em vez de convertê-los a uma religião, quer convertê-los a um vazio de religião. Yeah. But then again, imagina-me, vou fazer aqui uma ponte boeda grande, prepara-te. Os radicalismos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial apareceram porque, primeiro, queriam responder às necessidades que as pessoas tinham, como nós as estamos a ter agora, que as nossas democracias não estão a responder. E é daí que vêm as extremas-direitas que estão a ressurgir. Sim, e lá também havia, e agora muito mais por causa tipo, do individualismo, que eu sou super fã, mas o individualismo causa uma apatia política às pessoas. Causa, apesar de estamos sempre centrados em nós, e é por isso que isso acontece. Mas temos a informação toda às nossas mãos, mas estamos desligados disso porque achamos que é uma coisa que só acontece aos outros ou que vai haver mais gente para decidir por nós. E não vai, porque as pessoas que mais se preocupam são as que geralmente são apanhadas dos cornos. E é nesse sentido que eu acho que a religião é uma coisa boa, porque a religião é o total oposto do individualismo. É tipo o último pilar na luta contra o individualismo, porque a religião é coletivismo, é preocupar-te com os outros. São valores morais que tu não tens por natureza e que eu não quero obrigar ninguém a ter. Sim. Mas estou a dizer que fazem falta. Pois, mas será que fazem mesmo? A questão é... a questão é... Estou só a tentar ser o advogado do diabo. Sim, eu compreendo isso. A questão é... Sou descrente. Isto tem muito que se lhe diga, porque... Ora, pano para mangas. Eu sou costureiro. O meu problema das religiões, principalmente as religiões organizadas, eu não tenho problema... Crime organizado. Existe certas religiões que não se incluem sequer no termo religião, como por exemplo o budismo. O budismo é um lifestyle. O budismo é... Mas isto é... lifestyle. Eu já ouvi imensas pessoas religiosas de diferentes religiões dizerem: eu estou a seguir esta religião, mas não é uma religião, para mim é um estilo de vida. Não. Se eles te dizem, se não acreditas nisto, és infiel, então isso é uma religião. Aliás, isso é um culto. E vamos ter em conta que o infiel tem conotações diferentes ao longo da história. Sim. 1500, se vocês... Não é discordar. É basicamente interpretarem de outra forma era o suficiente para ser infiel. Ou interpretarem da forma que a igreja não interpretava. Sim, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. São dois cientistas que disseram... a igreja tinha escrito que... Sei lá, a igreja tinha escrito que o universo rolava à volta da Terra. Egocêntricos do caralho. E alguém disse... Não, mas eu estou ali a ver coisas e olhem aqui, matemática. Matemática já existe e pode comprovar coisas. E comprovou, olha aqui. Está comprovado que isso é falso. E eles... O quê? Mas nós dissemos que é verdadeiro. Não, mas vocês acho que conseguem compreender, tipo... Acho que vocês conseguem admitir os vossos próprios erros, certo? Disse um homem enquanto queimava na fogueira por não compreender os erros. Com este todo de voz, o gajo está a queimar, está a cheirar a porco. E o gajo...
Epá, eu acho que vocês conseguem Eu acho que emitir os vocês- vossos próprios Ah, erros, vá lá, pá. mano. Então. Oh, paga lá esse fogo, Foda-se, mano. paga lá essa merda, Tá quente para caralho, mano. Porra, nem estou com frio, é verão. Estúpido. A meio de julho. A meio de julho. Yeah. Na fogueira, foda-se. O concerto do Jamie Cullum que eu vou ver é de 20 para 21. Eu faço anos a 21 já, agora de julho. E vai ser muito giro. Não sei o que é que vou fazer, mas tipo, vai ser muito Rezar. giro. Ah, Espero que eu passe lá à meia-noite. É sempre dope esse foi. por causa já que estamos a falar de religião, eu sei que nós vamos passar para outro tema Não vamos e nada. deixar isto. Cagar. Mas por causa do livro do Richard Dawkins, eu li uma cena bem fixe lá que é O Poder da Oração. E então ele ele está a analisar basicamente os argumentos das pessoas a favor de Deus. E um deles é o poder curativo das orações. Amém. E então ele foi pesquisar e houve um estudo feito, uma experiência prática feita, um estudo de caso, em que pessoas num hospital agarraram em 3 grupos. Um era o grupo de controlo, era o grupo de controlo em que basicamente eram pessoas doentes sobre as quais ninguém estava a rezar. Ninguém estava a rezar para aquelas pessoas. E depois arranjaram outro grupo de pessoas doentes e arranjaram um grupo de fiéis e deram-lhes o primeiro nome e a inicial do apelido de cada pessoa doente e agora disseram, ok, rezem para aquelas pessoas e vamos ver se as vossas orações para aquelas pessoas... As pessoas não se conheciam, não havia contacto, os médicos não sabiam quais eram os grupos. Rezem para aquelas pessoas e vamos ver a diferença entre as melhorias ou não do primeiro grupo e as melhorias ou não do segundo grupo. E depois havia um terceiro grupo de pessoas sobre as quais estavam a ser feitas orações e que sabiam disso, que estavam a ser feitas orações sobre elas. Primeiro, acerca dos 2 primeiros grupos, não houve qualquer diferença. As orações não tiveram qualquer efeito na melhoria ou não dos doentes. Segundo, a única diferença foi no terceiro grupo. O terceiro grupo de pessoas que sabiam que estavam a ser feitas rezas sobre elas, a maior parte das pessoas piorou bastante. E houve imensas complicações. E os homens responsáveis por este estudo disseram que isso devia ao stress do desempenho. Ou seja, como aquelas pessoas sabiam que estavam a ser feitas rezas sobre elas e pessoas estavam à espera que elas melhorassem, sentiram-se responsáveis por melhorar e por isso pioraram. Porque tinham esse stress acumulado. E eu adorei esse conceito. E isto veio basicamente Tens estatísticas? Sim, se eu tenho estatísticas posso deixar em anexo. Mas Eu estou a rir. isto vem basicamente no seguimento daquela cena que eu gosto sempre bastante de referir, que é quando o médico salva alguém e vai dizer não, o seu marido está a salvo depois de uma operação longa de 8 horas neste dia que é o dia de aniversário da minha filha. Eu tive que faltar ao aniversário da minha filha, mas vim para salvar o seu marido. E depois de uma operação de 8 horas, o seu marido está a salvo. E a mulher responde, graças a Deus! E eu tipo, hã? Não! Não foi, mano. Ela não estava lá. Eu não vi. Eu não vi! Isso o médico... Isso é tipo, o médico pode responder, não, mas não foi Deus que salvou o seu marido, fui eu. Fui eu, cara. E a mulher diz, não, mas foi Deus que o colocou no mundo para salvar o meu marido. É como a teoria do criacionismo contra o evolucionismo. Já existe... O seu avô era um macaco. Hã? O seu avô era um macaco. Já existe fações do cristianismo que aceita a evolução. No entanto, tem uma teoria criacionista acerca da evolução, que é, sim, a evolução existiu, mas quem estalou os dedos no início para dar início à evolução foi Deus. Existiu estes milhões de anos de evolução na mesma. Quem criou Mas o quem mundo estava no início foi Deus. Epá, Hã? não conheço. Quem criou o mundo foi Deus. Fodeu-se e grande, porque já se viu no que é que deu, né? Para quem sabe. Estou a imaginar Deus a fazer um vídeo para o YouTube, criei o mundo e vê no que deu. Ai. Depois tens tipo views normais e views premium, quem está no céu. Yeah. E a bué dislikes. YouTube Premium. Para quem sabe, acho que vocês todos sabem, porque isto é tipo um programa local, tipo rádio local, tipo Oceano Pacífico. Yeah. Eu fiz um livro sobre descrença, que é basicamente descrença em Deus. Mas eu, tipo, não acreditando e não apoiando os valores, acho que devíamos tentar aproveitar alguma parte disso para nós, tipo, individual. Tipo... Não sei, eu tento sempre analisar-me
a comparar-me tipo a Deus. Sim, mas isso forma- és tu porque tens complexo de Deus. Não é isso. Não é God Complex. É tipo, tentar fazer das minhas ações o mais tipo highest possible. Tipo, o mais correto possível. E quando isso deixar de ser possível, deixo de sério? fazer. A sério? Uau, eu estou a conhecer o novo Luís aqui. Não, mas não é tipo. Olha, hoje por acaso estava a vir da discoteca agora à noite e estava um vaso caído e eu apanhei a puta do vaso. Eu não fazia isso. Mas não é nisso que eu me refiro. É, é mesmo tipo, tentares agir da melhor maneira possível, seres o mais correto possível para toda a gente. Eu tenho vindo a registar em mim próprio uma evolução nesse sentido. Uma evolução, ou seja, eu sempre fui um miúdo muito. Gay. Não é anti. Não. Não, é Sim. não é antipático, mas com alguma falta de Empatia. empatia pelos outros. Porque eu acho que a empatia vem de uma. Empatia é uma coisa forçada para caralho. Pá. Sim, mas eu acho que a empatia vem. Eu acho que a empatia pode ser natural. Acho que a empatia pode vir a partir do momento. natural quando é casos semelhantes aos teus. Com a mesma história de vida. Eu acho que as pessoas, se desde pequenos tiverem grupos variados de pessoas com que socializam, Variadíssimos grupos. ou pá, diferentes amigos com diferentes realidades, conhecerem diferentes pessoas, acho que vão ganhando uma certa compreensão por essas diferentes realidades e vão se habituando a lidar com elas. E é daí que vem a empatia. Ok. Eu nunca tive essa Nunca tive amigos. Exato, eu sempre tive muito poucos amigos, sempre amigos com realidades semelhantes às minhas, sempre pessoas que eu conheci com realidades semelhantes às minhas, por isso nunca conseguia compreender algo que eu nunca consegui, por exemplo, lidar, que é uma rapariga vem pedir ajuda, seja uma amiga, seja Ajuda-me, uma por mulher, favor. ajuda-me com lágrimas nos olhos, eu não sabia responder isto. Como é que Pânico, eu tipo... Panic button. Eu dava duas palmadinhas no ombro e dizia pronto. Quer dizer, mas eu tenho visto uma evolução positiva nesse sentido. Ser positivo. No sentido de empatia. Tu vais fazer isso o programa todo. Sim. No sentido Dynamic de ter, duo. no sentido de ter empatia com as outras pessoas. E eu acho que isso é que está no cerne de fazeres boas ações. Está no cerne, o que está no busilis da questão é tu conseguires compreender realidades como, por exemplo, se tu vês um vaso caído no chão, compreender, ok, há uma pessoa que tinha este vaso, por exemplo, uma pessoa que vive no segundo andar, cujo vaso caiu aqui no chão, e vai ficar, porra, merda do meu vaso, fogo, caiu. E como tu sentes isso, eu pronto, então vou apanhar, ou vou endireitar, ou whatever. E acho que vem da empatia, pelo menos no meu caso. Eu estava a falar tipo, há bocado numa cena de introspeção, porque agora a minha perspectiva já não é tipo fazer a cena boa ou a cena má. É quando vem tipo com essa situação tipo lágrimas nos olhos ajuda-me, ou tipo algum amigo meu, amigos, qualquer situação possível de imaginária. Eu já não sou o tipo que entra em pânico, nem sou o tipo que fica tipo quero bem ajudar. Eu fico só, ok, é inevitável, já aconteceu, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. As pessoas ficam bem pissed comigo porque eu sou calmo, o mais lógico possível e tento dar detach emocional da situação toda. Sim, eu também sou assim, mas não acho que o que eu acho que funciona com as pessoas é, principalmente nesse caso, de Chocolate. ser também o professor Lupin tinha razão, sendo que se vires que os Dementors no Prisioneiro de Azkaban representam confrontos emocionais, o chocolate funciona para tentares desligar disso. Mas isso de estar completamente desligado emocionalmente, eu acho que numa situação dessas o que é necessário é uma compreensão também, pá, que é impossível fazer se estiveres desligado completamente emocional. Mas acho que uma aproximação puramente racional não funciona. No entanto, isso vai do mecanismo de resolução de cada pessoa. O que eu queria falar é aquilo que tu disseste, de se aproveitar coisas da religião e dos valores morais e etc. Eu acho que o nosso código, o nosso direito é basicamente o direito romano, que é basicamente os valores morais dos 10 mandamentos. Pronto. É basicamente os nossos 400 artigos do Código Civil ou mais. Estás a falar com muita confiança para quem se borrou toda a introdução ao direito. Pá, é verdade, mas a maior parte do nosso Código Civil é diferentes variações dos diferentes mandamentos
de cada um dos 10 mandamentos. É tão fácil quanto isso. E eu acho que o que havia para aproveitar já se aproveitou. Agora, o resto, tu vais ter sempre influência. Se tu disseres sempre, eu não vou trair a minha mulher, aliás, eu não vou dormir com a mulher do meu melhor amigo, porque achas que... Enquanto ela for mulher do meu melhor amigo. Exato. Porque tu achas que isso é Sabrina. um valor moral teu. Não, tu estás a seguir o mandamento que diz não cobiça a mulher do outro. Porque há uma influência cultural inevitável. Mas, de resto... Estava a ser um bocado mais filosófico, mas se quiseres... Eu sei que estás a ser mais Mas se filosófico, mas quiseres sabes que eu sou analisar a incapaz disso. Se quiseres analisar as cenas assim, é triste. Porque eu acho que tinha muito mais piada se assim não fosse. Estou-me a tentar lembrar da situação toda, mas tem uma passagem que é... Vamos ver o homem ser eterno como eles são. E é mais puxar nesse sentido. É mesmo tipo... Fazer as coisas boas, ficares na memória, tentares atingir a tua melhor versão. Eu odeio essa cena. De ser a tua melhor versão. Eu odeio... Atualiza-te. Eu odeio a pressão e odeio a pressão, odeio todo o conceito de ser a melhor versão de ti próprio. Eu odeio o conceito de ser a melhor versão de mim próprio. Luís Canais 2019. Epá, a sério, abomino completamente. Porque... Ei, não, vamos discordar. Vamos lá, dá-lhe, ouvir os outros, pá, pá. Ou é sexo ou é porrada? Não faz sentido. Não faz sentido, porquê? Como assim não faz sentido seres melhor do que és agora? Não faz sentido tu teres... Às vezes... Isso não faz sentido existir. Ok, eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Tu, neste preciso momento, estás vivo e não estás a matar ninguém. Sim. Então tu já estás a ser a melhor versão que alguma vez poderias esperar que um ser humano poderia ser. Eu acho que tens de fazer tipo uma análise, um estudo, e ficar até onde é que eu poderia ir, hipoteticamente. Até onde é que eu tenho potencial para ir. E a partir daí sabes, isto é o meu teto. E fazes para isso, trabalhas para isso. E quando chegares ao teto ficas, se calhar enganei-me no meu estudo. Tenho que ter uma margem mínima de erro 0,3. Porque eu compreendo as pessoas quererem ser melhores. O que eu não compreendo é... Mas isto é bué pessoal. É bué pessoal e é bué outra das minhas specs. Mas... Não comprem, mano. Não comprem. Ele olhou boa intensamente para o microfone. Yeah, como se estivesse a olhar-vos nos olhos. Quando nós tivermos uma câmara de vídeo, eu vou fazê-lo para a câmara. Tipo Jim Halpert do Office. Mas... é a minha opinião pessoal de que se o meu objetivo for algo que eu sei que vou gostar bastante e sei que vai ser tão satisfatório, vai-me realizar ao máximo, mas se vai custar bué lá chegar e se é só mais confortável e se eu continuo razoavelmente realizado a ser e o livro que estás a fazer não deu bem trabalho. Sim, e isso é bem conflituoso, sim. Bom dia. Bom dia, Luís. Mas a questão é... A questão é o quê, caralho? Não me deu trabalho fazer. Ai, não deu. Não. Escreves quantas horas por dia, todos os dias? Para mim escrever é não só relaxante, como algo que eu gosto de fazer não, e tá que não me dá certo, trabalho. certo. É um hábito que já tens e que gostas de fazer. O que não significa que não seja trabalho. Se tu por acaso gostasses de trabalhar num continente e eles dissessem, agora gostas, não te pagamos. Foda-se. Então. Não, porque lá está, não é o tipo de atividade. Mas se fosse. Mas não é. Mas imagina, hipoteticamente. Não podia ser. Tu não és como as mulheres. Não podia ser. As mulheres não sabem considerar cenários hipotéticos. Vocês chamem-me machistas, chamam-me o que quiserem, mas as mulheres não sabem considerar cenários hipotéticos. Imagina que eu não consigo, não posso. E se isso não ia acontecer? Claro que não ia acontecer! Mas todo dia vou pensar nisto. É verdade. Mas não podia acontecer. Ai, caralho. Não, são coisas diferentes. É impossível comparar. Mesmo em cenários hipotéticos, mesmo numa simulação de computador, o computador iria dizer erro, simulação impossível. Está o computador ir abaixo. Exato. Eu faço coisas que gosto e dou-me trabalho na mesma, caralho. Lá está, se me desse trabalho, eu não ia gostar e ia parar.
Mas tu não sentes o peso do trabalho aí. Mas é trabalhar mesmo. A questão é, ok, então eu vou reformular a minha teoria. Não reformulem, põe-te no Eu caralho. acho que as já. pessoas, eu acho que tu, se o que estás a fazer para ser uma melhor versão de ti próprio Aham. te está a dar trabalho, e eu estou a dizer dar trabalho no sentido em que tu sentes o peso do trabalho, para e faz outra coisa. Mas sabes que isso é daquelas cenas que. Eu acho que ter sucesso na vida é de um momento para o outro. Tu vais sempre trabalhando, porque tens de estar sempre ao nível exigido se tiveres uma oportunidade para aproveitar. E vais tipo metendo mais à frente na lista da sorte. A sorte acontece, mas tem tipo um rankingzinho. Yeah. Tu vais ganhando medalhas. Tipo a lista de transplantes e assim. Yeah, basicamente, não fumas, estão a olhar aqui, vais ser um sortudo do Exato, caralho, não exato. vais morrer mais cedo. Ahm, mas é uma coisa que acontece tipo do dia para a noite. Um dia tens uma oportunidade, uma cena boa e tipo, pum! E acho que devia estar sempre a trabalhar para isso, mesmo que dê muito trabalho. Não sei. Se eu não acreditar nisto, eu paro a minha vida. Não, a minha filosofia é literalmente não tentar. É só tipo, eu vou fazendo aquilo que gosto de fazer, vou fazendo aquilo Lidas que mal quero com a fazer. rejeição. Muito. Horrivelmente. Em Isso é uma termos de coisa que a gente vai ter que resolver. em termos de que eu olho para uma situação com uma ansiedade tal da resposta ser não, de que nunca chego a fazê-la. Eu não E tenho esse problema. eu sinto as consequências do não antes de fazer a situação e por isso não a chego a fazer. Sinto as repercussões negativas na mesma, como se as tivesse feito, mas não a fiz. E é horrível. Mas tens que aprender. Eu para cada 5 levo uns para aí uns 15 nãos. A cada 5. Tipo, em trabalhos e tudo mais. Mas eu só. Constantemente rejeitado. Eu tenho sido cada vez mais são, mentalmente são, desde que. Porque tu dás importância. Pois dou. Claro que dou. Não diz. Mas. Vou-te dar uma pro tip. Eu quando sou rejeitado em trabalhos de publicidade, eu penso, ok, não era a personagem que eles queriam, a minha personalidade não era compatível e a que eu apresentei também não estava num bom dia, se calhar o timing foi errado, se calhar conhecemos-nos na altura errada. Eu penso sempre assim. Eu não. E por Então isso. começa a pensar. Não! O que tu pensas acontece. Não, sabes porquê? Eu não vou pensar como tu estás a dizer para eu pensar. Primeiro porque eu não quero. Ok. E é só. Isto, esta conversa que nós estamos a ter agora, e esta troca de tu estares-me a dizer. Galhardetes. Tu estás-me a dizer o que é que eu devia fazer e eu só dizer que não. É só a maneira como eu penso agora é o que tu estás a dizer que eu devo fazer, eu não quero fazer. Por isso eu não vou fazer. Porque vai-me dar algum trabalho mental a lá chegar. Vou ter de passar por alguma daquela ansiedade que eu não quero sentir. Até me habituar e não sentir. Por isso não Acho que isso apetece. é uma fase. Por isso não quero. Eu acredito que sim. Eu espero que sim. Mas eu sou mais mentalmente são desde que comecei a dizer... Mas para que é que és ser mentalmente são? Eu estou bem desequilibrado da cabeça agora. Não, mas... E eu é não quando me quero, sinto mais produtivo. Epá, lá está, eu não compreendo isso. Eu não consigo ser Porque produtivo. quanto mais certezas vais tendo, tipo trabalho fixo, mulher e filhos, o carro para pagar todos os meses, a casa para pagar todos os meses, mais esqueci-me do que estava a dizer. Não sei, menos vais querer correr atrás, menos vais querer tipo expor-te. Eu quanto menos certezas tiver, quanto mais andar tipo a apalpar às cegas, mais eu sinto a necessidade de melhorar e de expor mais e fazer mais e trabalhar mais. Pois, eu também sinto essa necessidade, eu concordo contigo. Mas Não, para não mim gostas essa de necessidade é negativa. Eu não gosto de sentir essa necessidade, por isso não sinto. E sinto-me bem ansioso a fazer E isso, ando- mas é de loucos, e mano, é ando- ridículo. Porque eu estou há 35 dias a meter fotos seguidas e é bem cansativo, mas uma das cenas fixas que acontece é se tens de meter todos os dias, tens de tirar fotos quase todas as semanas. E eu para fazer esse esforço tenho conhecido imensa gente e de imensos sítios bué giros, feito bué bons amigos, tipo aprendi de cenas que não sabia e é um esforço que tens de ir fazendo tipo contínuo, não? Mas é cansativo, é que ficas cansado. Sim, eu admiro. Mas não admires, caralho, junta-te. Mas eu não me quero juntar porque é cansativo. E não apetece. E tu queres quê? Estás descansado a tua vida toda? Sim, exatamente. Chato.
Eu sei que é chato, mas pá. E repara, eu quero, não. Eu quero e não quero ao mesmo tempo ser e não ser assim. É. Também tenho bué essa dualidade. A minha mãe é tipo Percebes? bué trabalho fixo, caseira, não arrisques muito. O meu pai é completamente o oposto. O meu pai é tipo cabeça, bum, fui. E eu vi. Tal e qual! Olha, é exatamente isso. É a melhor representação que eu podia dar. A minha mãe e o meu pai são tipo o anjo e o diabinho, um em cada um dos meus ombros. Yeah. O meu pai a dizer: o quê? Tu tipo. Eu já não me lembro. Pá, diferentes situações em que eu disse, por exemplo, na faculdade, o professor Luís Manuel Araújo, da cadeira de História da Atividade Pré-Clássica, organiza todos os anos uma viagem ao Egito, Uhum. junto com o Departamento de História. Eu falei disto ao meu pai e ele disse: ir ao Egito? Tipo, vai ao Egito! Se é uma cena está a ser organizada pela tua faculdade, vai! E eu tipo, mas ir ao Egito? É um sítio que eu não conheço nada, vou-me sentir bué, tipo, ansioso. Não vou. E a minha mãe disse-me, tipo, se não queres ir, não vais, podes ficar em casa, tipo, podes ficar na boa. Eu nem me lembro se foi isto que a minha mãe disse, eu nem me lembro se partilhei isto com a minha mãe. Eu nem lançava também, não? Mas na minha mente foi isso que a minha mãe me disse. Porque é isso, eu vejo o meu pai viver uma vida boa excêntrica e a minha mãe viver uma vida mais, também através das circunstâncias, mas viver uma vida mais caseira. E é tipo, não sei, eu vejo tipo, o meu pai diverte-se bué, mas até lá tipo, dá cabo da cabeça e é todo maluco e o caralho, e eu tipo, eu quero o fim, mas não quero o caminho. Yeah. E eu vejo o caminho da minha mãe e eu não quero o fim, mas quero o caminho. Percebes? Sim. É tipo, não Sim, é mas impossível basta- ter os dois. Basta de fazer uma escolha. Exato, é impossível ter os dois. Por isso é tipo, e é isso, eu quero imenso isso que tu estás a dizer, ir a sítios novos, conhecer pessoas novas, divertir-me bué, mas não quero esse caminho, ter esse cansaço também mental de estar sempre a Mas fazer depois tu coisas. podes parar, meu. Não é tipo uma subscrição que podes cancelar a meio e depois voltas a pagar quando voltas a usar. O problema é que eu não funciono assim. Eu, se começar e depois parar, eu nunca mais vou voltar. Um exemplo disso, eu jogava World of Warcraft todos os dias, 1 hora por dia. E pagava a subscrição e era uma coisa que se alimentava entre si. Era, se eu pago a subscrição vou jogar e se eu quero jogar vou pagar a subscrição. E depois parei, desativei a subscrição durante um mês, não tinha dinheiro para pagar esse mês. E deixei de jogar 1 hora por dia. E depois, durante essa hora por dia, comecei a fazer outra coisa qualquer. Eu disse, agora não vou voltar. E nunca mais joguei. E isso é só um exemplo. Por exemplo, o ginásio é outro exemplo. Também estou parado há 2 meses no ginásio. O ginásio é outro exemplo. Eu fazia o ginásio todos os dias religiosamente. E depois, sempre que parava, hoje vou descansar porque dá-me bons músculos, ficava a sair ao ginásio 2 meses. Parar, yeah. Percebes? Mas, Parar é viciante. Mas É por sabes, isso que eu não paro. sabes uma coisa que me tem ajudado imenso e uma coisa que me tem. O que é Luís? A minha voz, foda-se. Esta conversa entre nós os dois tem-me ajudado a De perceber Luís estas coisas. para Luís. E este de Luís para Luís tem-me ajudado imenso E Link a Power. ser mais produtivo. E tem-me ajudado imenso a tentar. Enquanto eu digo, eu não vou fazer o que tu estás a dizer, eu agora vou chegar a casa, vou pensar durante um quarto de hora sobre o vai que tu me fazer acabaste de dizer e vou fazer exatamente exatamente o que tu me disseste. Digam lá, mano, digam lá. Também querem vir fazer o programa. Também querem vir ao programa, mandem-nos, comentem, subscrevam e mandem-nos. Podem sentar-se todos na minha cama. Sim, podem sentar-se todos na minha cama e nós fazemos um programa As todos perninhas juntos. cruzadas à chinesa. Caralho, vocês só batem palma. Ei! Por exemplo, tu falaste-me daquele concurso de escrita criativa. Uhum. Eu inscrevi-me e começou esta semana. Isso é E estou a tipo, fazê-lo. é por fases. É por fases. Todas as semanas tens de escrever um texto diferente, com uma Sim. temática diferente. Exato. E depois no Já final. recebi a temática deste mês, não posso partilhar, mas E depois no final tu mandas tipo o teu manuscrito do teu livro. no final, tendo em conta se ganhaste ou não, sim. Sim, yeah. Fixe. Dope. É que eu identifiquei e passado um mês identifiquei outra vez. Sou um gajo bem chato. Tu comentaste e depois respondeste ao teu próprio comentário identificando. Yeah, eu sou bem chato. Não, e foi ótimo, porque eu tinha-me esquecido daquilo e tu enviaste-me um e-mail no último dia em que tu te podias inscrever. A sério? E eu vi aquilo e mano, ele lembra-se disto. E tipo, Luís, eu vou fazer. Inscrevi-me nesse momento, eu estava no telemóvel, vi a identificação, fui ao meu e-mail, mandei o e-mail a inscrever-me. Eles mandaram uma referência para pagar. Aqui é 35. 36. Eu paguei, Uh. inscrevi-me, estou inscrito e começou.
E já estou a começar a trabalhar. Eu sei que é bem cedo Isso. para perguntar, mas já te ensinaram alguma cena? Worth. Não, até agora ainda não. Eu ainda não comecei a escrever, já comecei a pensar no tópico que eles me deram para escrever. Tens de entregar até quando? Até à próxima quarta-feira. É cada quinta-feira. Oh, yeah, ok. Todas as quintas-feiras. Eu, por acaso, tipo, com os meus amigos, assim, com os mais chegados, curto bem, tipo, de saber o que é que eles estão a fazer, como é que vão os projetos deles e chateá-los um bocado. Com as outras pessoas não, só Um não dos quero meus saber. projetos em que eu ando a trabalhar mais é este aqui. O podcast. Sim. E outras coisas que eu quero fazer. Contigo. E... Gay. O podcast para mim é tipo o stress relief da semana. Também. Porque Nós sei estamos lá, aqui a falar há quanto tempo? Há 45 minutos. é, Sobre tudo e sobre nada. Começámos a falar sobre religião, agora estamos só a falar das nós nossas começamos a vidas. falar da Gucci. Nós começámos a falar da Gucci. E agora estamos a falar das nossas vidas depois de termos Será que as passado pessoas pela ficam religião. aborrecidas? Eu tenho a certeza que sim. Mas Acho que é relatable. o que eu espero é que seja um bocado... eu tenho problemas na minha vida. Será que há mais pessoas que têm os mesmos pensamentos? Porque é isso que eu vejo em muitos podcasts, não. Mas eu ouço um podcast em específico em que simplesmente eles falam sobre coisas que eles põem em palavras, coisas que eu nunca consegui pôr por palavras, mas também sinto. E eu acho que é isso que é isto um bocado. E se não for, é só nós os dois a conversar. Mal tipo- não há de fazer, não é, Rizos? Pá, é um bocado... Eu às vezes, em casa, só quando não me quero... Isto é bem triste. Só quando não me quero sentir sozinho, eu ligo a televisão e ponho o som mais alto. Só para haver qualquer coisa a dar no background. E acho que é isso. E de vez em quando alguma coisa salta à vista. Sabes por acaso, eu de agora tenho andado sempre ocupado todos os dias e tipo sempre com pessoas. Mas no outro dia eu tinha tipo 2 horas entre uma merda e outra. E podia ter ido logo para a outra merda e ficava lá. Sim. Mas escolhi só comprar um café e ficar no meio do recio sentado durante 2 horas a fazer absolutamente nada. Absolutamente Só nada. sentado ali. Ok. Tipo, Isso- é zen. Isso para mim é o que eu ganho com ler. Eu aproveito todos os segundos que tenho livres para ler. Todos os segundos entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu agora estou a trabalhar o dia inteiro e eu acordo cedo, visto-me, arranjo-me e tal, depois passo meia hora a ler, aquela meia hora que eu sei que tenho antes de ir para o trabalho. Depois, quando eu venho do almoço, aproveito mais meia horinha para ler. E depois chego a casa à noite e depois de todas as cerimónias de comer, tomar banho, etc., vestir-me, deito na cama um bocadinho, leio mais um bocadinho e vou dormir. Porque para mim esse é o meu momento de zen. É o momento em que ou eu ponho os fones para não ouvir ninguém e desligo os relógios todos e ok, acabou, agora é o meu momento. Mas eu compreendo exatamente isso e principalmente agora com este ritmo mais acelerado que eu tenho. Faz tanta falta. Porque é só tipo... Eu sinto-me sempre quase um ponto no peito em que é tipo uma pressão em estar na próxima coisa, Yeah. em cumprir o Eu próximo acho que horário. parte disso, e como tu és tipo semi-atendimento ao público, lidas com muitas pessoas por dia, É desgastante. é bem cansativo. É bué desgastante. Poderíamos dizer que a tua recomendação cultural desta semana é Leiam Mais? Aliás, as minhas sugestões culturais todas as semanas é leiam mais, porque todas as minhas sugestões culturais são livros, mas a minha sugestão cultural desta semana é leiam mais. E vocês podem, porque eu não quero pôr a pressão de leiam coisas informativas. Vocês não têm de ler livros técnicos, vocês não têm de ler livros de Vão ler José poesia. Rodrigues dos Santos, mano. Vocês podem ler... Sabes que eu acho que toda a gente gosta de poesia, mas ninguém gosta de ler poesia. Sim, também acho. Mas vocês podem nem sequer ler fantasia muito complicada, tipo Lord of the Rings ou Game of Ou Thrones 50 ou whatever. Shades. Vocês podem ler, tipo, nunca tenham vergonha de lerem aquilo que vocês queiram ler. A não ser que seja muito mau e comprem uma capa e metam por cima do livro. Por favor. Mas se vocês gostam, por exemplo, do género Young Adult, se vocês gostam de coisas que, por exemplo, a vossa irmã mais nova de 13 anos leria, mas querem ler, leiam. Vocês querem ler Percy Jackson? Leiam Percy Jackson. Querem ler Harry Potter? Leiam Harry Potter. Porque se é aquilo que vos relaxa... A minha mãe leu os livros do Harry Potter todos num dia. Não os livros todos, mas quando comprava o livro lia todo num Sim. dia. E eu ficava... Eu também. Mas se vocês querem esse momento de zen, vocês precisam de algo que vos deixem zen nesse momento. Se vocês não querem... Lá está. Se vocês não querem ler algo que vos faz cansar mentalmente,
Então Há não bué leiam. eu, por acaso, as minhas leituras favoritas são aquelas que eu passo uma hora para ler 20 páginas porque é mesmo denso. Eu literalmente é aquilo que eu posso passar por cima e só estar bué relaxado a ler e chegar ao fim e eu sei qual é o ponto fulcral da história, eu sei sobre o que é que a história é. Não me lembro coisas muito específicas, mas tipo, foi divertido. E fecho o livro. E é bué relaxante. E só de pensar disso já estou tipo, bué a querer chegar a casa e fazer isso. Ok. A minha sugestão cultural eu acho que faltam. Estamos quê? A 9. Sim. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Epá, não sei, mas o Festival da Canção está aí à porta. E eu ia dizer-vos para irem lá. Quanto mais que não seja para o Conan Osiris não ganhar. Quer dizer, estou a ser mau. Ele pode ganhar à vontade. Mas eu não gosto muito da música. Mas devíamos. A leitura é um dos aspectos, mas o teatro, a música, a dança, são coisas que nós devíamos dinamizar. Eu acho que vou cagar no ginásio e começar só a ter aulas de dança. Eu acho que devias. Eu acho que. Mas aulas privadas? Não, acho tipo Ou aulas tipo em grupo? escola. Yeah, A sério? yeah. Eu vou contigo. Estás a dizer? Não, Queres? quero. Isso é... Vamos a isto, a sério. Uau. Isso é algo que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Não é tipo dança Mas de salão, é tipo dança tipo mesmo. Yeah, bora lá, I'm cool. 24 Karat Magic. Não, também pode ser. É fixe. Okay. O que é que seja. Mas eu quero. Okay. Quem quer vir? Quem quer vir mais? Metam aí nos comentários, comentem aí, deem joinha. De Luís para Luís e vamos fazer tipo vlogs. Yeah. Ei, mano. Academia de dança. Sabes que eu já pensei? Eu tive tantas fotos por semana que eu achei que podia começar a fazer vídeos tipo do making of das fotos todas. Por que não? Eu meti 2 pacotes de leite na minha banheira ontem. E foi bem bom tomar banho a leite. Ouvi dizer que é. A minha pele ficou bem saborita, só que é. E a minha cara ficou com menos vermelhidões e o caralho. A sério? Mas supostamente o leite não tem uma gordura. Porque é isso, é a lactose. Para do leite todos os ouvintes mais sensíveis que, por infortúnio do acaso, ficaram ofendidos com este programa, Pronto, vá, até para a Pôr no semana. caralho. Então vá, pessoal, isso tomem também banho em não. leite. Mas respirem fundo, contem até 10 e aguentem-se à bomboca. vejo-vos na próxima semana, seus merdas. Vemo-nos na próxima semana, queridos ouvintes.